Paz e graça, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Como tem andado o seu dia? Como você está passando? O que tem acontecido na sua vida? Qual pedido você tem de oração? O que você tem para deixar aqui registrado no canal? Deixe aqui no comentário. Deixe no seu comentário o que você tem achado dos vídeos, dessa sequência de vídeos que a gente já começou a fazer aqui. E como está a sua vida nessa caminhada cristã? Como está a sua vida nessa perseverança que você tem firme na fé em Jesus? Como tem andado a sua vida? Se você não é inscrito no meu canal, já peço que você se inscreva. Se é inscrito, meu muito obrigado. Ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que essa mensagem chegue também a outras pessoas e possa abençoar a vida de alguém. A gente está vendo sobre perseverança na caminhada cristã. Essa perseverança que a gente tem que ter, a paciência, a força que a gente tem que alcançar. E como a gente alcança isso em nossa vida? Como a gente alcança isso na nossa caminhada? Existem algumas, vamos dizer, ferramentas, algumas coisas que a gente tem que fazer para a gente alcançar essa perseverança, conseguir perseverar na caminhada cristã, conseguir ter paciência e assim também força por meio de Deus, naquilo que a gente necessita nessa caminhada. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre oração. A gente precisa estar constantemente orando a Deus. Eu vou seguir aqui um exemplo nessa semana que vai ser sobre um paciente e um médico. Vou usar isso como uma referência para vocês. E sobre a oração, o que vem a ser a oração? A oração é a forma como nós conversamos com Deus. Deus fala com a gente de uma forma e nós falamos com Deus de outra. No próximo vídeo você vai ver como Deus vai estar falando com a gente, mas o interessante agora é nós conversarmos com Deus. E a gente conversa com Deus por meio da oração. Então, constantemente a gente tem que estar orando a Deus. E na Bíblia a gente tem vários exemplos, relatos, pessoas, até mesmo Cristo, que orava a Deus constantemente, em tudo. Existem vários tipos de orações. Então, oração de intercessão por alguém, oração de adoração e louvor a Deus, oração de clamor, oração de consagração, consagrando algo a Deus. Então, oração de petições que a gente tem a Deus, agradecimentos. Então, você vai orar a Deus, você vai pedir, você vai agradecer, você vai adorar. Então, essas orações a gente leva a Deus e na Bíblia fala sobre isso. Tudo começou já lá no início, em Gênesis. A gente vê lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enós. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa invocação, invocar o nome do Senhor, isso é em oração. A gente sempre fala que as nossas orações chegam até Deus com aroma de incenso agradável. E onde tem isso na Bíblia, dizendo que as nossas orações vão até o Senhor como aroma agradável? Lá no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3 e 4 diz: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então a nossa oração sobe até o Senhor com aroma agradável de incenso. E como a gente faz essa oração para Deus? Não tem uma fórmula, não tem aqui na Bíblia uma receita para a gente orar. A única coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que ser humilde, tem que se humilhar na presença de Deus e ser sincero naquela nossa oração. Seja para súplica, para adoração, ou seja para intercessão de alguém, a gente tem que ser humilde e ser sincero na oração. Vamos colocar nosso relacionamento com Deus como a gente sendo um paciente e Deus sendo um médico. Se você tem algum tipo de problema, você não chega na presença ali do médico, senta na frente dele, olha para ele e diz: você é médico, você tem que saber qual é o meu problema e tem que me curar. Me cura. Não é assim que funciona.
Você também não vai chegar na frente dele, sentar, ficar parado, sem dizer nada, esperando que algo aconteça. O nosso relacionamento com Deus é assim. Você tem que dizer o que está acontecendo. Você chega na frente do médico, poxa, doutor, eu estou com um problema em tal área, em tal lugar, eu estou sentindo dor em tal horário, de tantas em tantas horas, eu tenho sentido dor constantemente, minha dor é em tal lugar, eu tenho sentido isso. Quando você põe isso para o médico já tem uma pré-análise, ele vai precisar de algumas coisas, ou vai pedir exame, ou já sabe, pelo que você disse, o que você está sentindo, e aí sim, ele vai fazer um tratamento ou vai tomar uma ação. Nesse momento agora que a gente está, da oração, que a gente está colocando como oração, o que você precisa é isso, se colocar na frente de Deus e expor para Ele o que você está passando, o que você precisa, com a intercessão. Você tem que colocar aquilo da forma espontânea, de uma forma humilde e sincera, assim como se fosse com um médico. Você não vai simplesmente chegar ali e esperar que algo aconteça sem dizer nada, de uma forma arrogante. Não, você às vezes na frente do médico é até complicado, porque você tem uma área onde te constrange de dizer e você fica às vezes com vergonha, mas você tem que passar aquilo para ele, senão ele não sabe qual é o seu problema. Na nossa vida também é assim, às vezes você tem um pecado que você tem que pôr na presença de Deus, você tem vergonha, você fica constrangido com aquilo ali. Não, você tem que se humilhar, ser humilde. Errei, Deus, nessa área, me perdoa, Deus, por tudo isso que eu fiz de errado, muda a minha vida. Você clama a Deus por perdão, por aquilo que você fez. Então, nesse momento, a gente tem que ter humildade. E seja em qualquer parte da nossa vida é assim. Ou para a vida de outras pessoas. Oração, às vezes, não é só para a gente, é para alguém. Então, oração. Constantemente a gente tem que estar em oração. Toda vez que Cristo ele estava em alguma situação, toda vez que Jesus passava por algo, seja por consagração de alimento, seja por necessidade de alguma coisa, seja em agradecimento por algum milagre que ele fez, ele sempre colocava em oração na presença de Deus. Colocava aquilo em clamor, colocava aquilo em adoração, colocava aquilo em agradecimento, colocava aquilo em petição. Ele sempre orava a Deus em todas as circunstâncias, assim como vários profetas na Bíblia. Assim como Daniel, assim como o rei Davi, assim como Rabacuque, que é um livro praticamente de conversa com o Senhor, é um diálogo com Deus. Então, a gente vê várias passagens, Elias, muitos que levaram em clamor a Deus algo, que agradeceram por muitas vezes a Deus, a maioria das vezes. Então, a nossa vida tem que ser assim, agradecimento por tudo, petição, mas também agradecimento. A gente tem que pedir a Deus por aquilo que a gente precisa, mas também lembrar de agradecer. Quando acontece algo na nossa vida, exemplo, quando você tem uma pessoa que você convive constantemente, essa pessoa ela fica na sua cabeça constantemente. Você lembra dessa pessoa sempre, dessa pessoa, porque você tem um contato com ela constantemente, diariamente. Você sempre lembra dessa pessoa. Quando essa pessoa parte por algum motivo, ou seja, de mudança, ou realmente ela venha a falecer e ir para a glória do Senhor, com o tempo você começa a se esquecer, você começa a esquecer dessa pessoa. Ela vai sendo apagada da sua memória, porque você não tem mais o contato com ela, você não tem mais o convívio com ela. E quando acontece algo, algum acontecimento, algo muito importante que te traz à memória aquela pessoa, é porque você viveu com ela algum momento, aquilo que está acontecendo no momento, algo que aconteceu no momento, aquilo que está acontecendo ali te traz à memória aquela pessoa, porque você já passou aquilo com aquela pessoa, e aí você lembra dela, seja no momento de alegria ou de tristeza. A nossa vida com Deus em oração também é assim. Se você não está constantemente orando, conversando com Deus, com o tempo você vai esquecendo de Deus, e outras coisas vai ocupando esse espaço na sua vida. Se você não está em constante oração, em constante conversa com Deus, outras coisas externas do mundo vão ocupar esse espaço que era para ser um espaço de Deus. Então você tem que estar constantemente orando, diariamente, seja de manhã, de tarde, no caminho para o trabalho, seja no banheiro, não interessa onde você esteja. O momento que você tem que estar conversando com Deus. Isso nos dá constância na nossa relação com Deus. Isso nos dá segurança nas coisas que a gente faz. A gente sabe que Deus está no controle de tudo.
Então, ore constantemente a Deus. É isso que eu queria deixar aqui hoje para você e espero que você esteja no próximo vídeo comigo, vendo essa caminhada cristã que a gente tem. Espero que você esteja gostando dos vídeos. Deixa aí no comentário o que você tem achado, alguma sugestão. Vamos manter, assim, a partir de agora, esse contato mais quente entre vocês e eu. Vamos ver se a gente consegue estar diariamente agora fazendo algum vídeo. Eu espero que vocês gostem. E como eu sempre digo, tenha fé, pois Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço e até o próximo vídeo.